Muito bem-vindos, bem-vindas aí a mais uma live aqui no canal Cida Macedo. Espero que vocês gostem aqui dessas informações, espero que vocês gostem aqui dessas notícias que eu trago para vocês aqui nessa live. Sejam aí todos muito bem-vindos aí a mais uma live e trago aqui para vocês um comunicado dos bancos para você aposentado que tem consignado do INSS. Já deixa registrado aqui nos comentários se você é aposentado, é pensionista, qual o benefício que você recebe do INSS e se você tem aí empréstimo consignado, tá? Quero que vocês deixem registrado aqui nos comentários se você tem empréstimo consignado, tá? E qual o banco que você tem aí o seu empréstimo consignado, certo, pessoal? Qual banco que você trabalha aí, tá? Qual banco que você tem o seu empréstimo consignado? Vou pedir para vocês aquela gentileza, aquele favorzão, tá bom? Vai deixando meu like para fortalecer aqui o meu trabalho, para que eu continue trazendo informações, para que eu continue trazendo notícias para vocês aqui no canal Cida Macedo. Fechou, pessoal? Bora lá, vamos participar da live. Lucas já tá por aqui, Dione também, Ana Aparecida também, o Lucas, a Marta, que Deus abençoe cada um de vocês pela companhia, a Helena, tá? O Benedito também, o João Batista, obrigada a todos vocês, a Olga, eu tenho empréstimo na minha pensão por morte e também na minha aposentadoria. Estou cheia de empréstimo e trabalho com... Tá, beleza. Eu não vou falar o nome dos bancos aqui não, tá, gente? Beleza. Bom, vamos lá. Ô Cida, mas e aí? Do que se trata? Não preciso pagar mais? Já explico tudo certinho para vocês aqui nessa live. Sejam aí todos muito bem-vindos. Só que antes, pessoal, eu quero trazer para vocês o seguinte, tá? Eu quero que vocês, tá? Fiquem sabendo sobre o que está acontecendo aqui, ó. Para 31%, o governo é o principal responsável por fraudes no INSS. Vou deixar para vocês agora, nós vamos assistir juntos, tá? E vocês deixem registrado aí nos comentários se você concorda, tá? Com esses 31% que o governo é o principal responsável. Beleza, pessoal? Vou aumentar aqui, vamos ouvir juntos e eu já falo com vocês sobre o empréstimo consignado. Bora lá! Obrigada a todos que estão chegando, tá fortalecendo aqui a live, tá deixando o seu like. Missionária Joelma, paz, que Deus abençoe, tá? Lucas, não fica chamando ninguém de mentiroso, não. Lucas. É verdade, Lucas, é verdade. Às vezes ela só recebe isso mesmo, rapaz. A Celi, Cida querida, que Deus abençoe sempre você e sua família. Adoro muito você, tenho empréstimo. Beijos, você é muito especial. Tamo juntos, minha lindona. Que Deus abençoe, viu? Lucas, é possível, Lucas. É possível sim, tá? Tem empréstimo e empréstimo pessoal. Vamos lá, gente? Vou trazer aqui e aí eu quero saber qual que é a opinião de vocês. Conforme a gente vai trazendo a notícia, vocês vai registrando aí a opinião de vocês. E aí eu já falo com vocês também sobre desse empréstimo consignado. Vamos lá. Se possível, alguns recortes que temos desse levantamento
da Quest. Primeiro aqui, avaliação. Para 44%, o governo Lula está pior. Peraí, gente. Vou voltar aqui do zero aqui, ó. Aí. Colocando mais uma vez o nosso site em tela, se possível, alguns recortes que temos desse levantamento da Quest. Primeiro aqui, avaliação. Para 44%, o governo Lula está pior que Bolsonaro. 40% dizem ser melhor. Aqui um retrato da polarização política do Brasil. Aqui, com relação à crise do IOF, 50% dizem que o governo errou em alta do IOF para a compra de dólar, justamente a crise que o Pedro Duran se referia. Gente, eu só fiz o corte aqui porque a dona Lourdes, ela fez um comentário aqui. Cida, por que você só fala com quem é membro? Ô, minha lindona, eu falo com todos aqui do canal. Inclusive, o canal Cida Macedo, ele não tem membro, meu amor. Tá? Às vezes, as pessoas deixam o comentário, eu não falo com ela, porque ela não deixou o meu like. Quando você deixa o seu like, eu consigo ver a sua mensagem aqui para mim, tá bom? Então, deixa o meu like, que eu vou fazer o possível para ler o comentário de todos vocês, tá bom, minha lindona? Não tem membro aqui no canal Cida Macedo, não, tá bom? Não tem, eu sou membro, não, tá certo? Às vezes você falou comigo, conversou comigo, eu não te respondi por não ter visto mesmo a sua mensagem, como agora eu vi. Tá bom? Dona Lourdes, gosto muito de você. Agora eu tô vendo aí as mensagens da senhora. Tá bom, minha lindona? Mas aqui não tem, eu sou membro, tá? Beleza? Tamo juntas, tá? Obrigada aí pelo carinho. Deus abençoe. Cida fala sobre a reavaliação de deficiência. Olha, Maiane, só se eu for atrás dessa informação, minha lindona. Como a gente tá agora nos descontos, né, indevidos, eu tô meio que por fora, tá bom? Mas você pode, minha lindona, achar essa informação no próprio Google, que é onde eu busco as notícias para trazer para vocês. Tá bom, minha lindona? Dá uma pesquisada aí no Google que você vai ter essas informações. Obrigado por estar sempre aqui comigo no canal, tá bom? Deus abençoe. Vamos aqui, gente. Começar aqui agora. Peraí. Colocando mais uma vez o nosso site em tela, se possível, alguns recortes que temos desse levantamento da Quest. Primeiro aqui, avaliação. Para 44%, o governo Lula está pior que Bolsonaro. 40% dizem ser melhor. Aqui um retrato da polarização política do Brasil. Aqui, com relação à crise do IOF, 50% Tamo junto. Dizem que o governo errou em alta do IOF para a compra de dólar, justamente a crise que o Pedro Duran se referia. E aqui mais uma. Crise do INSS. Para 31%, o governo é o principal responsável por fraudes no Instituto. Bora falar também com a Isabel Mega. Opa. Pedro Duran, trazer esse olhar de Brasília aqui para a nossa conversa, sempre esse olhar apurado também da Isabel com relação a esse assunto. Muitas crises e desaprovação no patamar acima de 50%, Isabel Mega. Carol, bom dia novamente para você, Duran, para quem está chegando agora aqui na nossa programação também. De fato, a desaprovação continua alta, mas vejo boas notícias para o governo Lula, Carol, porque na comparação com março, esses dados se mantiveram no mesmo patamar de margem de erro. Vou trazer aqui para a gente estabelecer esse comparativo. Agora, qual que é o cenário que a Quest nos traz? 57% de desaprovação, 40% de aprovação. Em março, a gente estava em patamares muito semelhantes. Considerando a margem de erro, fica um cenário bastante estabilizado. 56% de desaprovação, 41% de aprovação. Uma boa parte, gente, tá desaprovando o governo Lula. Uma boa parte. E eu acredito que uma boa parte dessas pessoas que estão desaprovando, que não está suportando esse governo, é os próprios aposentados e pensionistas. Porque, assim, gente, não estou defendendo a direita nem a esquerda, defendendo ninguém. Eu defendo o aposentado, tá? Vamos lá, vamos concordar aqui comigo que, gente, nesse governo, o aposentado simplesmente e só está se prejudicando.
O aposentado só está se lascando. Eu tô falando errado, gente? Vocês concordam comigo? Está sendo desumano o que as pessoas estão fazendo, o que eles estão fazendo com os aposentados? Pois é. Pois é. Desumano. Esse governo veio para ferrar com a vida do aposentado. É a minha opinião. Gente, vamos falar a verdade. Vocês estão vendo um benefício para vocês? Sim, só roubo, Antônio. Pois é. Vocês estão vendo, gente? Eu não tô aqui para defender ninguém, não. Mas você está vendo um benefício para vocês? O aposentado tá tendo um benefício? Cadê o 14º salário? Que foi aí, ó, prometido lá atrás e nunca saiu. Se tivesse saído um 14º salário, aí eu ia ver que seria vantagem para o aposentado e para o pensionista. Opa, lembraram dos aposentados. O 14º saiu. Entendeu? Eu acredito, tá, Rubinha? Cida, você acha que nós aposentados que fomos lesados com os descontos dos nossos salários, vamos receber esses valores que foi descontado? Eu acredito, tá? Eu acredito. Até porque já até meio que iniciaram, fizeram um depósito do mês de abril, nesse mês de maio, já deram um início aí, tá? Agora, quando é que vai receber tudo aí de uma vez, ó? Fica tranquila, dona Lourdes, estamos juntas, tá? Vamos lá, ó. Por que, com a desaprovação tão alta, eu venho aqui dizer que essa pode ser uma boa notícia para o governo? Porque lá em março, a gente não tinha a crise do INSS, que é uma crise sensível, mexe diretamente com o eleitorado, tem contornos de perversidade, você pensar em fraudes de quem mais precisa desse dinheiro, Carol. Mas isso não fez grandes mudanças em relação a esse patamar geral que a Quest está trazendo para a gente. Tem um outro recorte que é interessante da gente perceber, de que 31% acreditam que o governo é, sim, o principal responsável pelas fraudes no INSS. Eu acredito. Carol. Depois, se você tiver o detalhamento, a gente vai complementando por aqui também. Afinal de contas, os dados acabaram de sair. Mas é um dado que pode ser interpretado como vindo daquele eleitorado que já não está mesmo com Lula, que já tem uma visão extremamente crítica da condução do governo pelo PT. Então, também é um dado que não chega, pelo menos nas percepções que eu estou colhendo aqui já de início, no momento em que a pesquisa sai, não chega a trazer preocupações tão altas, justamente porque o dado que já prevejo que os governistas vão se apegar é esse dado de estabilização, sobretudo depois que a gente teve uma das piores crises vividas. Mas a gente teve a crise do Pix. A crise do Pix foi puxada também e a gente viu o efeito disso. Dentro do Palácio do Planalto, há uma visão de que se não fosse a crise do Pix, essa impopularidade do presidente Lula não estaria tão alta. Apesar de que é sempre importante a gente trazer o olhar da economia. E tem petistas de alto escalão que têm essa visão, Carol, de que o que está por trás da impopularidade do presidente Lula é, sobretudo, a dificuldade do brasileiro no dia a dia. É o alimento caro na hora de ir no supermercado, por exemplo. São a conta de luz, por exemplo. E a gente está vendo o governo lançar algumas medidas olhando especificamente para esses grupos da população. Então, Carol, de fato, é uma pesquisa que traz ali um pouco de alento ao Palácio do Planalto no momento, porque representa uma estabilização, sobretudo depois de algo muito sensível que a gente teve. Tem perguntas também sobre o IOF, né? Um assunto da vez, a gente está
na segunda semana discutindo a questão do IOF. A nova bomba Para aí, ó. 50% dos entrevistados pela Quest, o governo errou na alta do IOF para a compra do dólar, por exemplo. Então, eles vão especificamente naquilo que vai mexer ali no dia a dia de muita gente. É claro que a alta do IOF ela é algo muito maior em relação às alíquotas, mexe diretamente com os setores produtivos e a gente está vendo a reação ser instalada. A pesquisa já mapeia um pouco desse potencial também do IOF. E ainda assim, o dado lá geral da desaprovação também não sofre grandes mudanças em relação ao cenário de março. Carol. Inclusive, vamos no detalhe desses números, então, Isabel. Já temos as reportagens no site da CNN Brasil, trazendo aqui em destaque com relação às fraudes no INSS. Para 31% dos entrevistados, o governo é o principal responsável pelas fraudes. E aqui trazendo os outros números com relação a esse recorte. Temos os 31% que dizem que o governo é o maior causador dos desvios do INSS, 8% responsabilizam as entidades que fraudaram a assinatura dos aposentados. Outros 14% acreditam que o culpado é o próprio INSS. 1% respondeu que os aposentados não conferiram os descontos antes. Então tem aqui, no detalhamento, a questão das fraudes do INSS, uma das crises que o governo Lula teve de lidar. O governo Lula, portanto, aparecendo como o principal culpado, segundo os entrevistados. E com relação... Só falar sobre esse tema, Carol, só para a gente não escapar, porque ontem na coletiva o presidente Lula falou sobre isso. Sobre isso e IOF, né? E ali tentando pulverizar um pouco, jogando também para o governo anterior a questão da fraude do INSS. Sim, e a frase dele foi: eu poderia ter feito, no caso do INSS, um show de pirotecnia, mas eu não fiz. Porque foi questionado sobre a associação que as pessoas têm com o governo dele em relação à crise no INSS e essas fraudes. Quando a gente olha aqui, Carol, essa pergunta era um pouco capciosa, né, para as pessoas. Quem é o responsável pela fraude no INSS, né? Porque, efetivamente, o principal responsável é o criminoso, né? Em primeiro lugar, é aquele que tirou dinheiro usando ferramentas para sacanear os idosos brasileiros. Obviamente, isso está muito claro, inclusive para a Polícia Federal, CGU e tudo mais. Mas há também uma fatia de responsabilidade nas gestões do INSS, no Ministério da Previdência. Isso passa pelo governo Lula e passa pelo governo Bolsonaro e, eventualmente, por governos anteriores também. Ainda não está claro quando começou, de fato, esses descontos ilegais, né? Quando eles começaram a ter. E aqui tem uma coisa curiosa, que é aposentados que não conferiram os descontos. Esses definitivamente não são responsáveis pelas fraudes, né? Você passa de vítima a ser responsável. É isso. Então, você percebe que tem até uma distorção na percepção popular aqui em relação a essa discriminação de quem seria o responsável, né? Mas, assim, quem deveria cuidar não cuidou. E, obviamente, o crime correu solto aí. Já pensou em cozinhar feijão? Então, gente, ó, o que acontece aqui, tá? A minha opinião, tá bom? Eu acho o seguinte, tá? Eu acho que não deveria ter, eu acho que não deveria nem existir esse questionário se você autorizou o desconto indevido, sim ou não. Eu acho que, primeiro, que nem deveria existir. Eu acho que o sistema do INSS já poderia ver automaticamente quem autorizou ou não, tá? Até porque tem muitos aposentados que têm aí a dificuldade de estar mexendo nesse aplicativo para responder esse questionário. No entanto, que eles pediram aí a ajuda dos Correios para estar ajudando aí esses aposentados. Você concorda, gente, que o próprio sistema deveria ser automático e devolver também os valores de vocês automático? Ô, mas peraí, eu peguei da Maria. Eu não tenho nada aqui que comprove que a Maria autorizou. Então, eu vou devolver o que foi descontado indevidamente da Maria. Vocês concordam? É complicado, gente. É complicado, tá? Mas vamos aqui trazendo essas informações para vocês. Eu acho sim, tá? Que vocês vão receber. Eu acho, tá, gente? Eu acho que vocês vão receber sim, tá? Vai demorar.
vai demorar um pouquinho? Sim, eu acredito que vai demorar sim um pouco, tá? Mas eu acredito que vocês vão receber, tá? Simone, tudo bem? Sumiu, Simone. Helena por aqui também. Pois é, Renata. Justamente. Mais do que justo. Eu acho isso, né? Mas é complicado. É complicado. Bom, agora, pessoal, nós vamos falar sobre empréstimo consignado. Já deixa registrado nos comentários qual é o banco que você trabalha, qual o banco que você tem o empréstimo consignado do INSS, tá? Um outro ponto também é o seguinte, gente. Roubam os aposentados, pensionistas, os beneficiários do INSS de todo lado, tá? Quando você vai até uma financeira, porque você está precisando de um empréstimo consignado, eles querem embutir para vocês uma série de coisas. Eles querem embutir para vocês. Peraí, gente, deixa eu só pegar aqui, ó. Ó, então, vou falar com vocês agora da notícia principal, que é sobre o empréstimo consignado. Quando você está precisando de um empréstimo consignado, eles querem embutir no seu empréstimo para você pagar um monte de coisas. Por exemplo, gente, tá? Quando você vai pegar um empréstimo consignado, vocês estão pagando por seguro de vida, que não precisa, tá? Vocês pagam por título de capitalização, que também não precisa, tá? E estão pagando cesta de relacionamento, que também não precisa, tá? Então, você pode fazer o cancelamento. Você não precisa pagar só porque você está precisando do empréstimo consignado, tá? Por exemplo, aqui, eu vou dar um exemplo aqui para vocês, tá? De alguns bancos que oferecem aí o empréstimo consignado para o aposentado e para o pensionista, tá? Banco Inter, Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil, Bradesco e outros bancos, né? Que oferecem também, tá? O empréstimo que querem embutir para vocês, tá? Todas essas bagunças que vocês não precisam pagar. Então, o que acontece aqui? Quando vocês, tá, forem fazer um empréstimo consignado, se daí eu vou precisar, tô precisando de um empréstimo consignado, você precisa ficar atento naquelas linhas minúsculas, porque eles vão embutir um monte de coisas, tá? Para vocês, tá? Vocês precisam ficar atentos, porque eles vão embutir um monte de coisas que vocês não precisam pagar. E se você já está pagando, vai até a financeira e veja se tem como fazer o cancelamento dessas coisas que vocês não precisam. Você simplesmente está precisando só do seu empréstimo consignado e nada mais do que isso. Fechou, pessoal? Então, ô Cida, mas e aí? O empréstimo consignado, eu não preciso mais pagar? Gente, nada disso. Quem inventou isso aí tá de conversa, tá de história, tá? Jamais o banco vai deixar de receber, tá? Jamais o banco vai deixar de descontar o seu empréstimo na folha. Jamais ele vai deixar de descontar. Fechou, pessoal? Não caiam nessa. O desconto vai haver. Certo?
o desconto vai haver. Fechou? Tamo juntos? Justamente, tá? Fez um cartão de crédito no meu nome, sem a minha autorização. Pois é, missionária Joelma, na verdade, quando vocês chegam lá, gente, tá, para fazer o empréstimo consignado, eles querem embutir um monte de coisa, tá? Eles querem embutir para vocês, ó, o seguro de vida, eles querem embutir para você aí o título de capitalização, eles querem embutir a cesta de relacionamento. Nada disso precisa, você só está precisando do dinheiro, você só está precisando do seu empréstimo. Nada mais do que isso. Concordam? É complicado, né? E essa história de não precisar mais pagar, sai fora, porque o banco vai continuar descontando da sua folha, sim. Fechou? Pessoal, ficou faltando 40 likes para a gente bater a nossa meta. Se você puder me ajudar nesse sentido, eu vou agradecer demais. Essa foi a live de hoje, espero que vocês tenham gostado. Se gostou, capricha no meu like, se inscreva no canal e compartilhe essas informações. Tamo juntos. Meu muito obrigada pela companhia de cada um de vocês. Se cuidem, fiquem bem e até a próxima, se Deus quiser. Beijos e até mais. Tchau, tchau.